Muito boa tarde, Goiânia, meu Goiás, Brasil. Começou o TDC Pop e está no ar. Bem-vindo, nossos queridos telespectadores, internautas, ao melhor programa de entretenimento de utilidade pública do nosso estado de Goiás. Mariana Gidrão já havia falado no programa anterior, ela teve que se poder se dedicar a uma nova fase da vida dela. Beijo, Mariana, para vocês. E nós continuaremos toda semana para trazer as melhores pautas, não é mesmo? Trazer bastante notícia, bastante convidado. E aqui hoje a diversão é garantida. Prometemos muita diversão e informação de casa. Fique conosco e porque hoje o tema aqui hoje o trem vai ser a emoção, vai ser daquele jeito. Porque hoje temos as doutoras que estão aqui. Doutora Melissa Duarte e doutora Jordana. E vamos saber mais sobre esse assunto com quem é especialista, que é igual a gente acabou de falar. Teremos convidados que já no segundo bloco estarão aqui, que está bombando na internet e nos palcos do Brasil. O irmão Peck e João Vitor, viu só que coisa boa? Então, Giovana, hoje o programa de coisa não tá? Sim, e hoje o Giro Pop será com o nosso colega Renan, que irá trazer a agenda positiva de tudo que está rolando no estado. E também a opinião da galera no novo quadro O Povo Fala. Estamos aqui ligadinhos nas redes sociais. Acesse nosso Instagram, @programa Goiás. Vamos interagir, mande seu recadinho através do QR Code que está aí na tela. Fale o que está achando do nosso programa. Aqui você já viu que hoje aqui vai ter bastante emoção, né? A pauta também vai ser sobre o filme Divertidamente, que o nosso querido Renner Arantes foi lá conferir nas salas, não é? Isso mesmo. Então, gente, fica ligadinho, solta aí, produção, o quadro O Povo Fala. Fala, galera do TBC Pop. Estou aqui no Cinex, o cinema que está dando o que falar quando o assunto é qualidade, estrutura e conforto. Estou super ansioso para assistir Divertidamente 2, um filme que tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje. Emoções é Pop. Ele conta a história da Riley. Agora, a adolescente passa por grandes transformações, quando a sala de comando é demolida para dar lugar a novas emoções. Alegria, tristeza, raiva, medo, nojinho que sempre comandaram com sucesso, agora enfrentam a chegada da ansiedade, da inveja, tédio e vergonha. O filme promete muitas emoções. Confira um trechinho. Agora tá tudo sob controle. Oiê! Só a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção! Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim, a gente? Eu sou a inveja. Olha o seu cabelo. Tira o olho, querida. Essa é a Tô Nem Aí. É o quê? Pode me chamar de tédio. Mas antes, vamos entender o que o público tem a dizer sobre esse sucesso de bilheteria da Disney e Pixar. Pessoal, eu tô aqui com a Daniele, ela vai falar pra gente o que ela achou do filme Divertidamente. Ela acabou de assistir na íntegra. Foi um filme muito bacana. Eu acredito que para quem já passou por infantilidade, adolescência, todas as fases aí, muitas pessoas vão se identificar com algumas emoções aí. E é muito bacana. Eu, pelo menos, me emocionei com a parte da ansiedade. Dani, qual que foi a cena que mais te marcou? A hora que a ansiedade fica travada e a Harley fica no banco de espera. Mas qual que você se identificou mesmo naquele momento? Essa sou eu. É essa. Teve algo que te surpreendeu no filme? Teve. As emoções são muito realistas, muito parecidas com as nossas. Então, assim, dá para identificar bastante com o nosso dia a dia, com as nossas emoções mesmo. Pessoal, agora eu tô aqui com o Arthur. Ele vai falar um pouquinho do que ele achou do filme. Gostei daquela crise de ansiedade, gostei inclusive da ansiedade própria, né? Gostei de tudo do filme, foi bem legal, né? Mas qual foi o personagem que você mais gostou das emoções? Eu mais gostei foi... Eu tenho dois, a tristeza e a ansiedade. Por quê? Você tem muita ansiedade? Também. Então ficamos por aqui, gente. Um beijo. Beijo pra vocês no estúdio. O público
público assistiu e aprovou. E você, Rafa, Eu já ainda não assisti não, mas já tô com a minha pipoquinha prontinha para poder assistir. Assim como o corpo fala, as nossas emoções também contam muito sobre nós. Alegria, medo, raiva, tristeza, surpresa, gratidão, admiração, enfim, todas as emoções ocupam um lugar em nossa vida. As emoções frequentemente são classificadas em duas categorias, boas ou más. Mas como seria nossa vida sem esses guias inestimáveis? As emoções iluminam nosso juízo, reforçam a nossa imunidade, mas também podem nos levar a passar por situações difíceis, estados de estresse, conflitos e sofrimentos psicológicos ou físicos. Pesquisas apontam que pessoas que sabem controlar bem suas emoções têm mais chances de apresentarem boa saúde, viverem por mais tempo e cultivarem as relações sociais enriquecedoras. Conclui-se, então, que gerir as emoções não é controlar ou eliminar certas emoções pessoais e também dos outros, mas sim mudar a nossa relação com as emoções para construir um caminho de vida mais harmonioso, rico e pleno de sentido. Fica ligadinhos, rapidinho, não saia daí, que logo mais tem a entrevista com as nossas convidadas e já no segundo bloco também vai ter música com eles, Pedro Henrique e João Vitor. Como a gente já havia dito, hoje o tema é emoção. E estamos aqui com convidadas para lá de especial, não é, Giovana? Isso mesmo. Melissa Duarte, hoje nós temos a honra de recebê-la aqui no nosso programa. Ela que é psiquiatra há 20 anos, já atendeu mais de 40 mil pessoas e faz atendimentos domiciliar e hospitalar. Mas o que realmente fascina é ajudar as pessoas a entender a sua personalidade. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. E temos também, para compor esse time, doutora Jordana Ribeiro. Ela que é psicoterapeuta, mestre em psicologia, especialista em terapia de constelação familiar, leitura corporal, leitura biológica, aromaterapia, terapeuta do sagrado feminino e outras. O currículo dela é muito extenso. E também trabalha com mulheres, que proporciona aquela jornada, né, doutora, profunda de descoberta e autorrealização pessoal e profissional. É uma honra tê-la conosco. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos assistir um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde a atriz Mariana Santos canta uma música que ficou famosa e tem tudo a ver com o tema do programa de hoje, o meme Rivotril. Solta aí. Tá com a cabeça quebrada, samba lelê precisava, é de uma Rivotril frontal, frontal com Rivotril, Rivotril frontal, frontal com Rivotril, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Valium, vai pra acalmar, pra apagar, só pra relaxar e pra dormir, só pra dormir. Dramin, só pra dormir. Ai, ai, eu só quero dormir 8 horinhas de sono com Dramin. É tarja vermelha, dizem que não faz tão mal, eu uso Dramin. Ai, ai, Dramin, ai, ai, Dramin, vem pra mim, o meu Dramin, eu te quero tanto assim, você me faz. É isso aí, e nós vamos começar com a pergunta aqui para as duas, quero saber a opinião de vocês. Por que essa romantização dos remédios psicoterapêuticos que está tendo hoje em dia? A gente vê muitas pessoas falando, romantizando o Rivotril, né, que ficou um remédio muito conhecido por acalmar. Qual é a opinião de vocês sobre a romantização? Então, existe uma automedicação que é um problema, né? As pessoas, elas querem acabar com as emoções de alguma forma, principalmente as emoções negativas. Então, a gente sabe que as medicações, elas tratam as doenças,
quando nós temos pânico, depressão, ansiedade, a gente precisa do remédio. Mas o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas não estão tolerando mais ter emoções negativas. Então eu busco no remédio algo que ele não vai me dar. O máximo ele vai me anestesiar naquele momento. Porque sentir raiva todo mundo sente, angústia todo mundo sente, medo todo mundo sente, ansiedade todo mundo sente. Só quando há um prejuízo no funcionamento, aí sim eu tenho uma doença psiquiátrica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas estão se automedicando e toda medicação é um psicotrópico, tem o lado positivo quando é bem utilizado, mas existem os efeitos colaterais. E se a gente for para ver hoje, qual que seria a diferença? Que igual você falou, tem a medicação, tudo, mas tem duas etapas, psicologia e psiquiatria. Qual que é a diferença dessas duas, assim, para a gente poder entender? A psiquiatria, ela trata doenças mentais. Ou eu quero ter uma saúde mental, você vai procurar um consultor de saúde mental, que é o psiquiatra. Ele vai te ensinar a você ter uma qualidade, uma medicina de estilo de vida e você não adoecer. Aí a psicoterapia eu vou deixar para minha amiga Jordana, mas seria as pessoas que querem autoconhecimento. A psiquiatria seria o segundo passo. Acho que a psicoterapeuta ali é aquela coisa ainda de tentar salvar a pessoa antes dela entrar nos remédios, ou não seria assim? Tem as duas formas, né? A psicoterapia, ela vem com um olhar muito do movimento de vida do ser humano. Então a gente entende quais são as emoções, o que acontece, o que angustia, como que esse sujeito, né, esse paciente, ele está tendo de repertório, de know-how para que ele possa lidar com as situações na vida. Então tem tanto as pessoas que elas não precisam de medicação, que querem trabalhar o autoconhecimento, melhorar algumas habilidades sociais ali, alguns manejos que ela tem na vida. E as outras pessoas têm uma outra parte que tem já o contexto de depressão, que já tem ali o uso da medicação e que a psicoterapia, eu costumo dar um exemplo assim, simples para entender, que a psicoterapia ela vai na raiz, ela vai ali profundamente mesmo nesse movimento de vida, enquanto a psiquiatria ela atua nesse sintoma. E que, dependendo do caso, precisa sim dos dois, porque quando a gente fala de psiquiatria, mostra a alteração química mesmo desse organismo, e que, dependendo do caso, contribui para a gente poder olhar de uma forma muito mais profunda para esse paciente. E doutora, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. E por que o Brasil ocupa esse ranking em escala mundial? Isso aí é um prêmio que é difícil de tirar da gente, né? Mas o que a gente percebe muito, né? A ansiedade, ela, antes dela se tornar patológica, ela é uma expectativa. Então, por exemplo, eu estou numa floresta e eu sei que lá tem um leão. Então eu vou ficar na expectativa. Isso pode me gerar angústia, medo ou até mesmo algum sintoma físico, porque existe um objeto ali na floresta que é um perigo, né? Então, isso é uma ansiedade. Eu vou apresentar um programa pela primeira vez, eu fico ansioso. Isso é natural. A ansiedade, ela se torna patológica quando eu tenho um prejuízo do funcionamento daquele indivíduo. Então, eu começo a ter sintomas físicos, eu começo a não dormir, eu começo a não produzir adequadamente. Existem vários fatores. O primeiro... onde que a pessoa se automedica. Tô sem sono, Zolpidem. E esse é o primeiro sintoma. O primeiro protetor, o protetor mais importante do nosso cérebro chama-se sono. Então, quem é trabalhador noturno, ele já tem uma propensão a ter mais doença psiquiátrica, tanto ansiedade quanto depressão. Então acaba que isso justifica, né, o Brasil, porque o brasileiro já acorda cedo, dorme tarde, então o estilo de vida traz muito essa ansiedade no dia a dia do brasileiro, né? Sim, e o segundo fator, né, que é o segundo fator tão importante quanto o sono, é o abuso do álcool, né? Nós brasileiros, assim como alguns outros países, gostamos muito de comemorações, né? E o álcool, ele é um falso ansiolítico. Então, a princípio, ele alivia a ansiedade, mas se eu usar ele cronicamente, eu vou ter o prejuízo, ele vai desenvolver
no meu cérebro alterações químicas que me tanto geram psíquica, ansiedade tanto fisiológica e depressão. ali, o fígado, o estômago, Exatamente. né? E além dessas considerações, a gente precisa considerar também a questão de estarmos em um país onde a qualidade de vida, o conceito de qualidade de vida é um pouco distorcido também. Estamos em uma enxurrada de informações nas redes sociais e que as pessoas elas começam a observar um pedaço da vida das outras pessoas, se cobrando a viver tudo aquilo ali constantemente. E aí é onde entra a pessoa. Hoje nós temos aí consultórios cheios de psicologia e de psiquiatria também, de pessoas que não conseguem lidar com frustrações, que não conseguem lidar com não conseguem lidar com algo que ela esperou e não realizou. E com isso a gente percebe em consultório o baixo repertório que essa pessoa tem de resiliência, de lidar com essas frustrações. Então, quando a pessoa ela tem pouco repertório, emocionalmente falando, ela não consegue agir de uma forma assertiva, eleva o nível de ansiedade, eleva também picos, né, em níveis de depressão, fazendo com que ela não consiga ter boas habilidades, ser mais funcional. Quando eu falo funcional, é o quê? Essa pessoa agir de uma forma em que ela consegue fazer esse movimento de ir e vir na vida dela sem esse adoecimento. Sim, o nosso corpo, ele dá sinais da ansiedade. Como a gente pode identificar isso? O primeiro sinal, né, eu acho que é um dos que a gente mais negligencia é o sono. Né? Então, eu começo a não dormir adequadamente, né? Eu não tenho qualidade do sono. Meu sono ele não é restaurador. Não existe mais aquela máxima de que eu tenho que dormir 8 horas. Então, isso já caiu por terra. O que a gente precisa é dormir e eu ter no outro dia uma sensação de bem-estar. Descanso, né? De descanso, de bem-estar. É claro que o cortisol, ele é o hormônio que regula o estresse, ele faz um pico em média 2, 3 da manhã. Então, o ideal é a gente dormir em média meia-noite para o primeiro ciclo de sono. E eles falam que o ambiente do sono tem que estar bem escuro, tem que ser silencioso, porque senão você não consegue descansar também. Então, assim, dormir no máximo meia-noite vai facilitar. Eu tenho um primeiro pico de sono até 2 da manhã e aí eu vou ter esse sono restaurador. Além disso, a higiene do sono. Então, evitar telas, procurar um ambiente mais tranquilo, eu me preparar para dormir, não dormir com a TV ligada, né, assim, com barulho. Tem pessoas que falam assim, não, vou deitar no sofá e aí na hora que o sono vier, eu vou para a cama, isso não é adequado. Algumas pessoas, prática de atividade física ajuda muito, demais, né? demais. Mas tem pessoas que se excitam fazendo atividade física no período noturno, então cada indivíduo vai ver muito relógio biológico também da pessoa, vai muito do individual. Eu né? tive essa experiência da ansiedade quando eu tive uma síndrome do pânico. Por quê? Eu comecei a querer remediar, estou sem sono, tomava um Zolpidem, dava aquela descansada, aí deu uma semana depois, já estava aumentando a dose. Aí eu parei e pensei, isso está errado. Porque na hora que você vai bater no Google, Zolpidem já matou você ali. E eu fiquei preocupado com aquilo, mas aí eu fui até num senhorzinho, ele falou assim, cara, você está muito novo para ser ansioso. O que você pode fazer agora é procurar um exercício físico para você baixar essa ansiedade. E aí foi o que eu fiz. Então, assim, o exercício físico hoje seria um grande remédio para a ansiedade, preocupar com o corpo, uma leitura, uma boa alimentação. Todos os papers mostram que a atividade física não precisa de quantidade de horas, mas você fazer uma atividade física regular, no mínimo 3 vezes por semana, já tem uma ação considerada ansiolítica e até mesmo antidepressiva. Então, sim, principalmente aquelas atividades aeróbicas, que trabalham a expiração. Isso. Porque o ansioso, ele inspira, mas no processo de expiração, ele não consegue jogar o gás carbônico fora. E isso vai gerando uma hipoventilação no tálamo e faz eu ficar ansioso. Então, basicamente é isso. Para essa parte emocional, a pessoa ansiosa, ela tem ali o corpo fragmentado, né? Ela está dissociada no sentido que ela não está tendo consciência corporal. Então, a partir do momento que faz um exercício físico, além de trabalhar quimicamente, a percepção dela na vida, né? No lugar dela ali, fazendo com que ela aterre, né? Centraliza mais o seu. A ansiedade, ela é uma emoção.
um estado da vida que gera uma emoção. E a gente vê pessoas que às vezes não é ansiosa, mas é aquela motivação, aquela pessoa cafeinada o dia inteiro, tudo aquilo ali. Aquilo ali seria um estilo de vida ou poderia ser alguma medicação que ela está tomando para dar mais energia? Porque a gente sabe que o ser humano ele tem picos, né? Ele não tem como ele trabalhar o tempo inteiro numa frequência, né? Então, o que seria hoje, assim, para a gente entender? A ansiedade, bacana, tá todo mundo aí, mas para poder reverter essa questão da ansiedade e mudar de vida? Existem as emoções positivas e as emoções negativas, né? Desde pequena a gente aprende, né, com o nosso pai e nossa mãe, a abolir ou até mesmo represar as nossas emoções negativas, né? Não sei se todo mundo aqui já viveu isso, mas você começa a chorar, menino, não chora, né? Engole o choro, aquela coisa, olha a baiana. Então a gente aprende desde pequeno que é feio sentir emoções negativas, mas do mesmo jeito que elas existem as positivas. E se eu vou treinando fazer com que eu tenha elas e deixo elas irem, porque é difícil, né? Uma hora eu sinto raiva, outra hora medo, outra hora angústia, ansiedade, que é expectativa. Isso é natural, né? Como você mesmo falou, o nosso humor, ele não é linear, ele é oscilante. Se eu trabalho isso, e principalmente com as crianças, eu não sou psiquiatra infantil, mas eu trabalho muito com os meus filhos, você pode sentir raiva, você pode sentir medo. É do direito da pessoa. Né? Você pode sentir angústia, é um instinto nosso. Né? Mas isso não pode ser um estado permanente. Porque se ele se torna um estado permanente, você vai adoecer. Acreditar tudo em excesso, né? Vai fazer Exatamente. mal. Você pode sentir naquele momento, e aí entra a questão do autoconhecimento, que na hora que eu tô tendo aquela emoção, eu tomo consciência de que lugar que aquela emoção vai me dar, para onde ela vai me levar, e aí eu modulo e mudo tudo isso. Eu vejo muito alguns tratamentos, igual eu vi aqui da doutora Jordana, a aromaterapia. Ele é um tratamento que ele seria direto no sistema nervoso, ou você vai resgatando? Como é que seria esse tipo de tratamento? A aromaterapia, ela tem a capacidade de trabalhar nos 3 níveis, né? No nível físico, no nível emocional e no nível espiritual. Seria aqueles olhinhos que o povo usa na essência? Isso, porque é a extração, né, do óleo mesmo da planta, e aí cada uma tem uma função. E ela hoje já tem estudos que mostram o quanto que ela é capaz de mudar tanto a parte química quanto a parte emocional e espiritual. Quando eu falo espiritual, é muito voltado para o propósito, para a pessoa ela olhar para algo que vai além dela. Tanto que nos trabalhos que eu faço em relação envolvendo depressão e tudo mais, eu trabalho muito com propósito de vida. Então, quando a mulher, o paciente, ele volta muito para esse propósito, porque eu vim, qual que é o sentido de eu estar aqui, vai né? atrás de respostas, ele né? vai encontrando ali essa centelha, né, que faz com que ele se mova. E os óleos essenciais, ele beneficia isso, né? Ele é uma das práticas integrativas aí que contribui nesse processo também, tanto de autoconhecimento quanto de melhora. Doutora Jordana, a gente, pelo seu currículo, analisou também que você faz um trabalho com as mulheres. E as mulheres têm muito esse pico por causa dos hormônios, né? Como é esse trabalho? As mulheres, nós estamos numa sociedade que as mulheres elas tendem a se cobrar muito, né? A acabar se comparando, se cobrando, e eu vejo muito o processo de adoecimento nessas mulheres. Então, eu falei um pouquinho das redes sociais, da comparação e tudo mais, e através do resgate feminino, eu faço um trabalho voltado muito para esse resgate feminino, da energia da mulher, que quando nós conectamos com a nossa energia feminina, que é a energia da flexibilidade, da intuição, né, da leveza, a gente consegue acessar de uma forma muito mais leve, muito mais genuína o nosso movimento. E aí sim a mulher alcança a autorrealização, tanto pessoal quanto profissional. Essas comparações, essa autoestima baixa, né, de ficar se comparando, essa distorção da realidade, uma distorção da identidade, faz com que essa mulher, eu uso uma palavra de míngua, né? Essa mulher míngua e não acessa esse potencial. Eu acredito muito forte que a mulher, quando ela acessa esse potencial, essa essência dela, ela consegue transbordar na vida das outras pessoas. Primeiro na dela
e na vida das outras pessoas, alcançando essa autorrealização, alcançando esse bem-estar. Porque, querendo ou não, puxando um pouquinho de sardinha pro nosso lado, né, os homens vão concordar comigo também, que quando uma mulher ela tá saudável, né, emocionalmente, quando ela tá bem com ela mesma, ela contagia, né, todo o ambiente, todo ao redor, e fica muito mais leve, ter uma qualidade de vida de fato. E a mulher, de qualquer forma, ela tem que se conhecer, que ela tem aquela briga com os hormônios, né? Sim. Mensalmente, aquela coisa. Então, o autoconhecimento ajuda muito nisso, né? Totalmente. Tem alguns estudos também falando do resgate feminino, enquanto que as mulheres elas são cíclicas. E aí eu trago muito a comparação dos ciclos lunares com os ciclos das mulheres. Então, quando fala a música, ela é mulher de fases, somos mesmo mulher de fases. E quando nós utilizamos a nosso favor essas fases, né, que a gente fala das fases lunares da mulher, quando nós estamos mais quietinhas, por exemplo, nós estamos no ciclo menstrual, a gente não quer conversar com ninguém, a gente quer ficar mais quieta, né? Ninguém vem come irritar doce, a gente. chora e fica alegre. E aí vem a fase da donzela, por exemplo, que é a fase da lua crescente, onde nós estamos com muita energia, criatividade, executoras. Então tem as fases. E quando nós usamos esses ciclos femininos a nosso favor, a gente consegue ser muito mais produtivas. Nós conseguimos realizar muito mais coisas do que ficar confrontando, do que ficar brigando. Esse final de semana, por exemplo, vai ter a Imersão Ametista, que é um evento para mulheres voltado muito para essa questão da autorrealização pessoal e profissional. E aí a gente vê no filme, né, essa questão das brigas, dos conflitos, das emoções no filme Divertidamente, e a gente vai entendendo que poder encontrar um equilíbrio, talvez nem um equilíbrio, né, um contrabalancear das emoções, para que eu entenda quem eu sou, eu entenda os meus ciclos, eu entendo que vai ter momentos que eu não estou afim de falar com ninguém, vai ter momentos que eu quero ir para uma festa, interagir com todo mundo, e tá tudo certo, porque é a vida, é esse movimento, né? E sobre hoje, a meninada mais nova, 2, 3 anos, que já nasce com um tablet, já nasce com telefone, isso vai gerar uma ansiedade mais futura? Ou você acha que a meninada de hoje vai saber lidar mais com a ansiedade? Eu acho que, assim, estamos num mundo onde a gente tem que ser mais seletivo, né? Vamos imaginar, quando a gente era criança, a gente recebia informação uma vez por dia, né? Só no jornal. Você tinha que ler o jornal, né? De papel. Queria ver no final da novela, tinha que comprar revistinha. Ou escrever uma carta, né? Esses dias eu viajei, fui para a Suíça e lá tinha um trem e aí fizeram a gente escrever uma carta para alguém. E eu cheguei, depois de 2 meses, essa carta chegou para os meus filhos, né? E aí minha filha falou, mas em 2 meses que a senhora viajou? Eu falei, mas antigamente era assim. Né? Então, eu acho que mostrar para as crianças, que é aquilo que ela falou, que tudo tem um tempo, às vezes não é o agora, porque o que as crianças hoje estão vivendo, né? Eu quero o agora. E aí o querer agora, às vezes faz eu mudar de opinião. E aí amanhã eu já não quero mais esse agora. E aí eu fico alternando e sem saber o que eu quero. Quando você dá para a criança a responsabilidade dela escolher, dela pensar, ela vai ter muito mais sabor ao conquistar aquilo. Né? Então acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito. As crianças de hoje, da forma como elas estão recebendo as informações, isso já é provado cientificamente. É muita informação para a idade mental delas. Isso vai gerar uma ansiedade futura, com certeza. E ela dá sinais aos poucos ou ela vai acumulando isso, aí dá um surto e... Ela vai dando sinal, né? Só que assim, o que acontece muito hoje é porque assim, criar uma criança não é fácil, né? Falar não é muito difícil. Você fala 30 nãos até ela descobrir que é não. Então, o não ele é muito mais difícil para quem está falando do que o sim, né? Porque você dá a tela e aí você fica livre do problema. Só que, será que você está livre do problema ou você só está adiando o problema? É isso que a gente tem que pensar. Colocando aquele band-aid na ferida, né? Exatamente. E outra coisa, se a gente for olhar, o cérebro, ele se forma, ele amadurece, né? Até ali 24 anos. Então, imagina uma criança ali de 2 anos recebendo esse tanto de informação
em um cérebro que está sendo desenvolvido ainda. Então é muito complexo, e isso vai depender muito da forma com que os pais eles vão lidando e administrando mesmo essa forma das crianças receberem tamanha informação. Nós mesmos recebendo tanta informação gera ansiedade, às vezes fica sem rumo, né? Tanta opção que nós temos hoje, que com essas tantas opções, às vezes a pessoa paralisa. Muita gente confunde a ansiedade, quando ela vem naquele pico mais elevado, com os sintomas do infarto. Por quê, doutora? Porque existe uma descarga serotoninérgica no corpo. Então, a serotonina, ela tem atração pela musculatura, tanto a musculatura lisa quanto esquelética. Então, meu coração é um músculo estriado, meu músculo, minha perna é músculo esquelético, então o intestino é musculatura lisa. Então, onde tem músculo, a serotonina vai para lá. Por isso que é muito comum eu ter dormência, dor no peito, às vezes diarreia, sensação de tremor, por causa dessa descarga serotoninérgica. E existe alguma parte do corpo que ela é responsável por disparar isso? Sim, atrás do nosso nariz tem uma região, né, se a gente for olhar, parece uma azeitonazinha que se chama tálamo. É lá onde a gente produz os neurotransmissores que vão se espalhar pelo cérebro todo. Então, qual que é o recado que a senhora dá para os nossos telespectadores, doutora? Essa hora que esse pico da ansiedade vem bem elevado, a gente tem que acalmar, o que a gente tem que fazer? Ou quando a gente presencia essas cenas de ansiedade, o que a gente deve fazer? Isso aí que você falou é uma crise aguda de ansiedade. Eu posso ter uma na vida, como eu posso desenvolver essas crises com frequência. E elas são espontâneas e elas podem aparecer em qualquer momento. Quando eu começo a ter essas crises com muita frequência, eu desenvolvo uma doença que se chama transtorno do pânico. Ela se chama transtorno do pânico porque muitas pessoas, na hora da crise, têm medo de morrer ou enlouquecer, e aí por isso que denominaram essa doença de transtorno do pânico. Eu tendo uma crise de ansiedade, eu vou observar. A partir da segunda, a gente já tem que tratar, porque eu posso começar a desenvolver essas crises com muita frequência e ter uma consequência que é uma evitação de lugares. Por exemplo, se eu passei mal aqui no estúdio, eu já não quero mais ficar aqui porque isso me remete que eu vou passar mal novamente. Se eu estou num show, eu passei mal lá na multidão, eu não quero ir porque eu vou ter a crise, que é o que a gente chama de agorafobia, que é o medo de passar mal. Nesses casos, a gente vai ter que entrar com a medicação e a psicoterapia, que ela vai trabalhar isso, o remédio não vai fazer você passar mal, você pode ir que você não vai passar mal. Na hora da crise, muitas vezes a gente não tem o que fazer, né? Você não tem o que ela tá falando lá, o Rivotril, ou muitas vezes você não consegue chegar até o hospital. Procurar acalmar essa pessoa com a respiração, fazendo uma respiração, principalmente uma expiração mais prolongada. Eu costumo ensinar meus pacientes assim, você inspira como se você estivesse contando 1, 2, 3 e expira como se você estivesse contando até 5. Então você vai expirar mais. Seria uma forma de esfriar ali toda a parte de cérebro. Você vai jogando o gás carbônico fora e a crise vai passando devagar. Na emergência. Isso. Mas se eu começo a ter essas crises, eu tenho que procurar uma ajuda especializada. Sim, então se eu presenciar alguém que tenha essa crise de ansiedade aguda, então eu faço esse exercício que a doutora Melissa acabou de ensinar aqui. Inspiração. Eu faço uma inspiração menor e uma expiração maior. 5 segundos. Com contato visual. Quando você faz o contato visual com a pessoa, você está trazendo ela para aqui, para agora. Isso, para a realidade. Exato, porque aí quando a gente fala, né, os olhos são espelhos da alma, e de fato são. Então, quando eu faço contato visual com a pessoa, ela está aterrando, ela está voltando para quem ela é. Então, você faz contato visual e trabalha a respiração para ela. Uma outra coisa também que eu geralmente faço em momentos de crise, quando o paciente entra em crise, é pedir para que ele possa repetir o nome dele.
Porque na crise de ansiedade vem subitamente. Às vezes ele se perde dele mesmo, é muito bagunçado. vulcão, É né, onde ele não vê saída, sabe? É um desespero para ele. Então, quando você vai trazendo ele para a realidade, trazendo para aqui, para agora, aos poucos ele vai voltando para si. A gente vê o pessoal falando quando está numa crise forte de ansiedade, segurar gelo. Isso ajuda ou não? Eu nunca vi, assim. O que eu já vi foi isso. A gente trabalhar a respiração. Você pode ficar lá 2, 3 minutos, né? E não sair de perto da pessoa, porque realmente o medo, ele é algo pavoroso. Por mais que você fale, não, você não vai morrer, tá tudo bem. O medo, ele faz você acreditar, né? Aquela crença de que aquilo ali que você tá vivendo é real e que vai acontecer. Então, também não deixar a pessoa sozinha, né? Ajuda ela a voltar para o que ela falou de uma forma mais rápida. E qual que é a diferença entre a crise como eu posso identificar, né, a crise de ansiedade com o infarto? Porque muitas vezes as pessoas confundem isso. Como a gente pode identificar ali durante a crise? Então, o infarto, ele é uma dor bem mais intensa. Muitas vezes você tem comorbidades, né? Às vezes a pessoa é hipertensa, diabética, né? Ou a dor ela é lacinante, lacerante, é uma dormência mesmo. Geralmente são pessoas mais velhas, né? Claro que pós-Covid existe uma estatística de que os mais jovens também estão infartando, né? A gente não sabe por quê, mas toda vez que a pessoa tiver uma crise de ansiedade, se ela tiver como ir ao hospital, né? Porque no hospital ela vai fazer um eletro. Vai fazer um eletro, vai dosar as enzimas e estiver tudo bem. Vida que segue, só controlar. Gente, é muita emoção, hein, Giovana? E também viralizou nas redes um vídeo dessa dupla que está conosco, Pedro Henrique e João Vitor. E foram bombardeados de comentários nas redes sociais. Será que eles foram cancelados? Logo mais vamos saber detalhes desse babado pop. Você tá curioso, Rafael? Tô curioso que eu não vi esse vídeo não, eu quero ver esse vídeo também, hein? Então, fica ligadinho depois do intervalo, como se diz... Será que os meninos já fazem uma música agora, pra nós dar aquela tranquilizada? A conversa foi tanta... pisquei e voltei. Então pronto. É das 3 da manhã pra frente, quando a cidade dorme, que um liga e o outro atende, que nós se pega forte, quando não tem ninguém pra proteger a gente, da gente. Aí o pau tora até umas horas, é das 3 da manhã pra frente, quando a cidade dorme, que um liga e o outro atende, que nós se pega forte, quando não tem ninguém pra proteger a gente, da gente. Aí o pau tora até umas horas, é das 3 da manhã pra frente. Aê, moda boa aqui com a gente mesmo, hein? E você que chegou agora, eu já vou te atualizar. Estamos falando aqui de gestão da emoção. E ainda daqui a pouquinho vai rolar o Giro Pop com tudo que tá rolando no estado de Goiás. A Hora Pop. Né, Giovana? E voltamos com os irmãos Pedro Henrique e João Vitor. Eles que encantam na beleza e na música. Apesar de muito jovens, a carreira é de longa data. E, a gente quer saber qual a idade de vocês. Rapaz, eu tenho 20 já, né? Eu tenho 17. Então venho já. Esse aqui não é maior de idade ainda, não? Não. Ele só fala isso aí quando tá no show, pra gente palmeirada, é verdade. E, gente, tem um vídeo deles rolando aí. Vocês podem soltar, por favor? Esse vídeo que... Bom dia, princesa. Por favor, sente na Como vocês fazem isso com a gente? Principalmente com esses caras aqui, eles não tinham nem 18 anos na época. Acabaram com os sonhos deles. Eles acabaram com os sonhos deles. Olha isso aqui. Por exemplo, esse comentário. Que medo do meu filho crescer e passar essas vergonhas. Você acha isso certo? E esse aqui, Se esse bando vem pra me assaltar, eu volto pra casa com 5 celulares. Isso é uma ameaça? Olha esse aqui. Da fruta que a mulherada gosta, esses aí chupam até o dono da lavoura. Cê que é o foda. Comando Nutella lá no Morro do Danone.
Mal sabem eles que eu prefiro o Todinho, cara. Eu não sou o Enzo. Eu não sou o Lorenzo. Eu também não sou o Gael. E eu não sou o Noah. Na verdade a gente canta, somos dupla sertaneja. Eu sou o João Pedro. Eu sou o Felipe. Eu sou o Pedro Henrique. E eu sou o João Vitor. E esse vídeo foi tirado de contexto! Gente, qual foi a reação de vocês ao ler esses comentários? Cara, vou ser bem sincero com você, viu? Eu tava em casa, na verdade, começaram a me mandar um monte de vídeo assim, porque a gente postou isso aí, a gente tava lá no navio da Mário Maraíza, tava cantando e a gente resolveu fazer esse vídeo de brincadeira assim com a galera, com o João Pedro e Felipe, que são nossos outros amigos, cantores também. Aí tava lá o Jorge, né, que gravou junto com a gente, e esse pedacinho desse vídeo aí que tá falando, nós é cria, não sei o que lá, a gente postou um vídeo zoando com a galera que faz isso, né? Só que a galera pegou esse primeiro post, esse primeiro corte e começou a soltar como se a gente fosse os Enzo. Aí agora a galera chama nós de Enzo sertanejo. Tá complicado. Enzo e Lorenzo. Enzo e Lorenzo, a galera tá chamando nós de Enzo sertanejo. Isso é muito triste. Ó, empresário, eu acho que tem que mudar o nome da dupla, viu? Não vai ter jeito, não vai ter jeito. E também tem um vídeo de superação que viralizou nas redes quando você, Pedro, participou de um programa musical nível nacional, um talent show, quando era criança. De lá pra cá, muita coisa mudou. E vamos assistir? Isso não significa que você não é muito bom no que você faz. Obrigada. Então eu quero te dizer para continuar fazendo música, para continuar acreditando na sua raiz, nunca perder contato com as suas raízes, que é muito importante. Pedro, vem cá. Você acha que a gente recebeu um monte de cadeira virada todo dia? Olhe bem para esses 4 doidos aqui. Não era assim, não. Tinha dia que virava, tinha dia que não virava e a gente estava lá. E a gente quer que você esteja. E que superação, hein? Você viu? Legal, você viu? Esse vídeo é muito massa, cara. Quando eu postei, eu ficava com um pouquinho de medo de tocar nesse assunto, porque assim, na época que eu era novinho, eu não entendia, né, como as coisas são e como as coisas funcionam. Então, assim, na época eu fiquei muito triste e quase parei de cantar por causa disso. E aí veio meu irmão depois, ele nem sei como é, acho que foi um negócio muito de Deus, assim, porque meu irmão nem cantava comigo ainda na época que eu fui pra esse programa. E eu tava querendo parar de cantar, porque, não virou as cadeiras pra mim, eu fiquei muito triste, abalado. E aí meu irmão, logo quando eu cheguei, porque a gente morava no Mato Grosso, meu irmão viu que eu tava triste e tal, e aí do nada, cara, um dia eu tava cantando, tocando violão em casa, e meu irmão, em vez de ele fazer a primeira voz junto comigo, ele cantou a segunda voz. Tipo assim, coladinho, assim, sem saber o que era, o que significava. E aí a gente formou uma dupla e começou a cantar e se apresentar juntos, mas foi aí que eu voltei pra música, porque senão eu ia parar de cantar, por graças do João que massa, cara. Assim. E você, desse tempo que você foi no programa até você falar assim, nossa, achei meu remédio aqui no meu irmão, vou continuar com a música. Isso aí demorou quanto tempo, mais ou menos? Cara, como eu era muito novo, eu não sabia... Você tinha o quê, 6? Não, tinha 12 anos. Eu não sabia ainda diferenciar as coisas assim, não sabia a dimensão. Só que como a gente começou a se apresentar junto e começou a lutar os bares e lugares que a gente tocava, ganhar a noite, cidade, tudo, né? Aí eu comecei a ver que tava dando certo. E logo quando a gente começou e formou o Instagram, isso foi 2019, eu acho. Eu e o João começamos a postar vídeo cantando e fazer cover, assim, de artistas grandes e tal. E aí a gente postou e essa galera muito grande começou a repostar nossos vídeos cantando. Aí teve Luan Santana, Zé Cristiano, Bruno Marrone. Cara, teve muito cantor, muita gente que vocês conhecem, assim, cantores famosos, começaram a repostar nossos vídeos cantando. Então eu falei, cara, tá dando bom, então vamos continuar, né? Tem que continuar. E aí, graças a Deus, a gente tá aqui hoje em Goiânia, tá no maior show. E Deus tá abençoando demais, cara. Só tenho agradecido. E nós abrimos algumas perguntas no Instagram, né? E bombaram de perguntas
querendo saber o estado civil de vocês. Maria. Solteiro, namorando, ficando, como se diz a Mariana, tico-tico no fubá. Tá no Tinder, não tá? Não, tô solteiro. Eu também tô solteiro, também sou solteiro, cara. Olha pra aquela câmera ali e fala, eu estou solteiro. Ó, gente, eu tô solteiro, Eu viu? estou solteiro. Pelo amor de Deus. A gente tá bem Não solteirão, arruma confusão estamos soltos agora, na não. pista. É, rapaz, não tá precisando engatar com alguém, né, João? Tá na hora, Ó, já. tá É na focar hora, na carreira, cantar a moda nova e vamos pra cima, né? É Não? lógico, é isso aí. não Ó, tem jeito. enquanto eu vou ali no Giro Pop com o Renner, eu quero que vocês soltem mais uma moda. Vamos demais. Vamos fazer. João, você quer fazer alguma inédita aqui ainda? Pode ser. Não, vou fazer soltar uma uma aqui. inédita? Vou fazer uma aqui Aí sim. pra vocês que a gente gravou no nosso DVD, chama Interior, e que retrata bastante um pouco da nossa vida e como que a gente lida com isso. É que eu vim lá do interior e a mais malandra da cidade me enganou. Foi pra minha cama, fez de tudo, deu a vida e já tem 15 dias que eu ligo, ela desliga, que eu ligo, ela desliga. É que eu vim lá do interior. Sucesso! Giovana, quem disse que Goiás não tem praia? O Festival Deu Praia começa essa semana no Goiânia Arena, de 10 a 14 de julho. Terá quadras esportivas de areias, shows e aquele clima praiano que os goianos adoram. Artistas como Pitty, Mr. Jim, Xande, Raça Negra, Jorge Henrique e Rodrigo. E para mais informações, acesse pelo Instagram, @DeuPraiaBrasil, ou pelo site www.deupraia.com.br. A temporada Mais Araguaia está pronta para marcar história em Aroanã. Se liga! 12 de julho, sexta-feira, Victor e Léo, DJ Van Baster, Hugo Vitt, DJ Maju. 13 de julho, sábado, vai ter muito arrasta-pé com Zabumba Beat e várias outras atrações. Não dá para perder esses grandes nomes em um cenário paradisíaco como Aroanã. Bora curtir o melhor do verão goiano? Para mais informações, acesse @temporada Mais Araguaia. Se você busca crescimento pessoal e profissional, não dá para perder essa oportunidade. Dia 17 de agosto, no Sunset Wake Park, em Goiânia, acontecerá a 4ª edição do Metanoia Experience. O evento oferecerá a oportunidade de abraçar mudanças de mentalidade, promover qualidade de vida, workshops, palestras e muito mais. Nós, do TBC Pop, estaremos lá com o stand marcando presença. Acesse nosso QR Code que está aparecendo aqui embaixo ou entre em contato pelo número 629-9970-9003 ou pelo Instagram, @metanoia_experience. Nós agradecemos a presença das doutoras, doutora Melissa Duarte, doutora Jordana, muito obrigada pela participação de vocês, com certeza foi enriquecedora, nós aprendemos muito, e com a nossa dupla queridinha do Brasil, que já acumula aí 1 milhão de seguidores no Instagram. Um pra tomar uma e ver os meninos tocar. E vamos embora de música para fechar esse TBC Pop e... Mas espera aí, não se esqueça. Se você conhece alguém que perdeu o nosso programa ao vivo e quer assistir de novo, corre lá e assiste as reprises toda terça às 23 horas e aos sábados às 20 horas. Ou basta acessar lá no YouTube e você já sabe que vamos estar esperando você lá. Adiciona a gente lá no programa Pop Goiás. E vamos de música então? E vamos de música, obrigado pela audiência, aquele abraço, fique com Deus e até o próximo TBC Pop. Chama a música, menina! Se você fosse mais fácil de mexer, eu vivia era grudado em você. Economizava um tempão de vida, se essa sua boca linda não fosse tão bandida. E se você fosse mais fácil de mexer, eu vivia era grudado em você. Economizava um tempão de vida, se essa sua boca linda não fosse tão bandida. Mas você demora pra responder.